Abra suas Bíblias em Atos, capítulo 16, versículo 24. Eu vou ter que acelerar aqui, né? Porque nosso tempo já está avançado. Atos 16, versículo 24, que diz assim. Você achou aí? Sabe como que eu fazia, irmãos, quando eu me converti? Eu tinha junto com a minha Bíblia um caderninho, uma folha e um lápis. Eu marcava tudo o que era pregado. E eu tinha muitos estudos, muito da palavra de Deus guardada. Lembra que a gente tinha o hábito de fazer isso, pastora Ana? A gente congregou junto e a gente pegava e depois ia ler, ia aprender aquilo que a gente ouvia. E eu vi alguém aí com caneta marcando, eu achei muito bonito, tá? Então vamos ler lá. Diz assim: o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós vamos agora, Pai, ministrar a Tua palavra. Senhor, sou totalmente dependente de Ti. O Senhor conhece as nossas vidas. O Senhor sabe, Deus, o quanto nós necessitamos da visitação do Senhor, do Teu Espírito Santo nesse momento. Porque a semente, Deus, ela precisa cair numa terra boa e produzir. Que nós, Pai, recebamos aquilo que o Senhor tem, a Tua palavra, e nós possamos guardar. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto da palavra fala a respeito de Paulo e Silas. Tá? Paulo e Silas, eles haviam saído na sua segunda viagem missionária. Eles já haviam, se você pegar lá na sua Bíblia, eu não sei se a Bíblia de vocês ainda tem aqueles mapas. Lá tem a primeira viagem de Paulo, a segunda viagem de Paulo, e mostra o trajeto. Isso é gostoso de estudar, viu, irmãos? Pega lá no fim da sua Bíblia, eu não sei se a minha não tem, essa não tem, mas algumas Bíblias têm. E mostra lá onde Paulo passou pregando o Evangelho. E essa foi a segunda viagem de Paulo. E a Bíblia relata que ele chegou numa cidade, e lá havia uma mulher que ela era possuída de espíritos malignos, que ela tinha, vamos pôr, o dom de adivinhação, só que não era de Deus, tá? E Deus não dá o dom de adivinhação. Deus dá dom de discernimento e não de adivinhação. E essa mulher, ela tinha esse espírito de adivinhação. E Paulo e Silas chegou nessa cidade e pregou o Evangelho. A Bíblia diz que ele foi a Lídia. Lídia, ela era uma mulher já temente a Deus. E ele conversando com ela sobre Paulo e Silas, conversando com ela a respeito do reino de Deus. Essa mulher que se dizia adivinha, ela se aproximou. E a Bíblia diz que os demônios foram expulsos dela. E ela se converteu. E nessa conversão dela, diz a palavra de Deus que eles ficaram enfurecidos, porque ela era uma mulher que trazia dinheiro e turismo para a cidade. As pessoas iam para lá para conhecer essa mulher. Então, no ela se converter, eles ficaram muito enfurecidos. E acabaram jogando Paulo e Silas numa prisão. E o que eu quero enfatizar hoje, irmãos, é sobre fé. Sobre nós precisamos ter fé, tá? Então, eu vou ler novamente esse versículo agora, você vai entender de forma diferente. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Então, todas as vezes, irmãos, que nós manifestarmos
a fazer algo pelo reino, ou para cuidar de alguém, zelar de alguém, o inimigo ele vai querer nos prender. Ele não tem poder, deixa bem claro aqui. Ele vai querer, tá, fazer algo. E aqui fala que alguém recebeu a ordem e trancou eles em uma cadeia. Só que nós vemos a atitude aqui de Paulo e Silas, que eles falaram assim, que mesmo preso, eles cantavam e adoravam a Deus, e as cadeias caíram por terra. E mais pessoas se converteram. Então, eu vejo nessa circunstância aqui, assim como você, que foi uma atitude de fé da parte de Paulo e de Silas. Mesmo preso, eles não desistiram de orar. Fazendo uma pergunta para mim e para você. Muitas vezes nós nos achamos presos, encurralados, chateados, aborrecidos, depois de uma grande vitória, de uma grande conquista. E o inimigo se levanta, tentando tirar as nossas forças. E quando nós passamos por isso, nós não podemos nos prender. Nós precisamos buscar ao Senhor e saber quem nós somos em Cristo Jesus. Nessa situação, 2 homens, como eu já disse, Paulo e Silas, estavam fazendo a vontade de Deus. Às vezes nós somos colocados em prisões, irmãos, que pode afetar a nossa fé e até mesmo provocar vontade de parar. Quando nós nos sentimos presos diante de algo, a gente tem vontade de parar, de abandonar tudo. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Quantos irmãos aqui trabalham na obra do Senhor? Cantam, varre a igreja, acende a luz, faz um almoço, ajuda qualquer coisa, passa manteiga no pão, faz alguma coisa para as crianças? Levante a sua mão. Agora, continue com a mão levantada. Abaixe a mão quem nunca sentiu vontade de parar. Vocês não vão baixar a mão? Hã? Pode baixar agora. Então, em alguma situação, em algum momento, a gente sente vontade de parar. A gente sente vontade de fugir, de gritar, de espernear. Mas o Senhor não nos permite fazer isso. Porque nós temos uma atitude de fé, que mesmo estando nessa situação, nós temos fé que amanhã vai passar. E a gente vai continuar. E as cadeias vão cair por terra. E o inimigo não vai prevalecer sobre a nossa vida. Talvez hoje você está passando numa situação assim, pensando em parar. Eu vou deixar, eu não vou fazer, cansei. Mas o Senhor nos diz, levanta-te. Se coloca em pé, porque eu sou contigo. Deus nunca vai nos abandonar. A fé sempre aponta para o futuro e não para o passado. Nós não podemos olhar para trás, irmãos. Preste atenção, vou repetir. A fé que eu tenho, que você tem, ela aponta lá para o futuro, não para o passado. O passado, ele não existe. O passado já foi. E todas as vezes que nós pensamos em parar, é porque a nossa mente olhou para o passado. Todas as vezes que a gente fala assim, estou cansado, não vou mais, não dá mais. Eu estou falando em questão ministerial, mas às vezes acontece isso lá no casamento. Às vezes acontece na educação dos filhos. Às vezes acontece lá no trabalho. E dizer assim, não dá mais. É porque nós estamos com os nossos pensamentos presos no passado. A gente começa a olhar
para os nossos sentimentos, para aquilo que a gente passou, para a chateação que a gente recebeu, uma palavra de afronta, e a gente olha e fala assim: não sou nada, não sou ninguém. Olha como que o inimigo é sujo. Ele lança aqui porque ele sabe que nós somos sensíveis e ele quer nos parar. Mas de repente vem a voz do Espírito Santo e diz: aqui não é o seu descanso. Aquele que coloca a mão no arado não olha para trás. Nós não podemos parar, irmãos. Nós não podemos, de maneira nenhuma. Tudo que é novo, olha aí, é desafiador. Quem aqui nunca sentiu um medinho do algo novo? Levante a mão. Nunca sentiu, irmã? Medo de algo novo que você precisa enfrentar? Sim. Nós sentimos, irmãos, porque o amanhã eu não conheço. Alguém aqui sabe o que vai acontecer amanhã? Fale para mim. Tudo que é novo na nossa vida é um desafio. A gente olhar às vezes para a nossa família e falar: meu Deus, o que vai acontecer? Essa situação está difícil, isso está difícil, está tudo perdido. Aí nós começamos a olhar para o passado e queremos parar, porque o novo é desafiador. O novo é algo que eu não conheço. Mas a Bíblia diz: a fé, lá em Hebreus 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que eu não... Gostaria de ouvir você falando comigo. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não... Mas a prova da que eu espero. O que é fé? Eu não vejo, mas eu creio que amanhã vai ser melhor. Por isso nós precisamos de um Deus, de um Cristo que morreu na cruz do Calvário, me garantindo que amanhã vai ser melhor. Porque o novo me assusta. Quem aqui já teve o primeiro dia de trabalho em uma empresa? Em uma escola? É tudo muito apavorante. A gente chega e fala assim: como será que vai ser? Eu não conheço ninguém. Eu não sei fazer o serviço. Eu preciso aprender. Então é desafiador. Mas a gente vai. A gente vai disposto a aprender para poder fazer. Erra algumas vezes? Muitas. Mas não desiste. Sabe por que nós não desistimos, irmãos, de um desafio de emprego? Porque nós sabemos que no final do mês tem a recompensa. No reino de Deus não é diferente, irmãos. A Bíblia diz que aqueles que trabalham para o Senhor, Ele recebe um salário invisível. Não me lembro o versículo agora para falar para você. Mas o que é esse salário invisível, irmãos? Se é um salário invisível, então ele não existe. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que esperam nele. A recompensa vem, a vitória vem. Então não desista da sua família, não desista dos seus filhos, não desista, irmãos, não desista. Não desista olhando para uma situação de enfermidade. Ontem eu assisti um filme e achei muito bom o filme, irmãos. É muito difícil assistir filme. Só que no filme uma moça sofreu um acidente e ela estava considerada morta. O médico chegou lá e deu um laudo e disse assim: ela morreu. Todo mundo virou a costa e foi embora no filme. Aí alguém lá disse assim: não, ela não está morta. E o médico fez uma cirurgia nela num ambiente lá não provável para fazer cirurgia, e a moça viveu. Então, às vezes nós damos por morto na nossa vida algo que ainda tem vida.
O que morreu para você? O que você olha e fala assim, não tem mais jeito. Você vê uma situação muito crítica, muito difícil. Tudo, irmãos, contribuindo para dizer não. Quantas vezes nós enfrentamos tais situação? Eu enfrento, você enfrenta, somos humanos. Mas a diferença é daqueles que têm fé. Porque está esperando no seu dono que algo vai acontecer. Se nós pararmos no meio do caminho, irmãos, não veremos a vitória. Se a gente desistir e olhar aquilo ali como uma coisa morta, algo que não tem valor, nós perdemos. Quando Deus disse, eu estou contigo todos os dias, Ele está. A voz do Senhor soa todos os dias em nós. Descansa. Não temas. Creia somente. Irmãos, por que é tão difícil crer? Quando a Bíblia diz assim, creia somente. Você não precisa ir lá fazer com suas mãos. Você não precisa ir lá querer moldar o vaso que só Deus molda. Às vezes você tem alguém na sua casa que você fala assim, eu queria que essa pessoa fosse diferente. Eu queria que essa pessoa fosse de oração. Eu queria que essa pessoa buscasse mais a Deus. Calma, ora, porque quem molda o vaso é Deus. Deus não nos deu, irmãos, esse poder de moldar o que Deus está construindo. Precisamos orar, crer, ter fé. O futuro é um desafio. O amanhã é um desafio. Calma. Alguém aqui sobe uma escada de cima para baixo? Não. É degrau por degrau. É degrau por degrau. É degrau por degrau. Você está estudando? Não desista. Amanhã você vai receber a colheita dos seus estudos. Você está plantando algo no seu trabalho? Calma. Amanhã você vai receber a colheita. É semeadura. A lei da semeadura. A semente, ela precisa ser regada. Como que eu rego uma semente no meu trabalho? Sendo o melhor funcionário. Sendo exemplo de cristão. Fazendo a melhor atividade. Fazendo mais. O patrão pede um, faça dois. Amanhã, com certeza, será ocupado os melhores cargos. Porque quem é gerente de uma empresa, irmãos? Se não foi aquele que passou por todos os processos e passou pelo teste. Em tudo na nossa vida precisa ser feito melhor. Em tudo. Ninguém aqui gosta de nada pela metade. Ninguém. Nós não gostamos que os nossos filhos obedeçam a gente pela metade. Os meus, graças a Deus, já estão casados, criados, e agora tem a netinha. Mas a gente não gosta, irmãos, porque quando a gente fala faça, a gente quer que faz. Se eles for lá e fazer mais ou menos, a gente pega, chama e fala assim, vem aqui, faça de novo, porque eu te pedi para fazer certo. Então ninguém gosta. A gente quer alcançar os melhores lugares no reino espiritual. A gente quer ocupar uma posição espiritual onde a gente fala assim, Deus, o Senhor não está me ouvindo, mas também não ora. Também não lê a Bíblia. Irmãos, a Bíblia, ela é um livro de instrução para nós. A Bíblia é uma receita médica. Vai no médico e ele receita um medicamento para você que você necessita e você fala assim, eu não vou tomar. Você vai sarar? Não vai. Então, nós precisamos entender que os desafios que nós passamos como cristãos, nós precisamos ter fé. Muita gente para na metade.
Muita gente não chega no final. Eu disse quarta-feira aqui. Existem 3 grupos de pessoas, tá? No meio evangélico. Os crentes, os cristãos e os desviados. Os desviados são aqueles que conhecem a Bíblia, falam a Bíblia mais do que muitas vezes os filhos de Deus, mas não querem nada com Ele, não querem nada com Deus. Isso é um grupo de desviados. Existem os cristãos que são filhos de fato, que suporta o fogo, suporta a dor, suporta o choro, suporta a guerra, mas não abre mão de ser filho de Deus, assim como Jó. Quem conhece a história de Jó? Conhecemos? Em um só dia ele perdeu todos os filhos. Em um só dia ele perdeu todos os animais. A casa dele pegou fogo. E às vezes a gente brinca assim, só ficou a mulher para ficar buzinando na orelha dele. Você está vendo? Olha o Deus que você serve. Tira tudo de você. Às vezes, irmãos, nós perdemos coisas ao nosso redor. Mas não podemos perder a fé no Senhor. Não podemos perder a esperança. A Bíblia fala, encha teu coração da esperança. Encha a tua mente das coisas boas da esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à memória aquilo que te faz levantar. Não fique preso no passado. Não fique preso nas coisas lá de trás. Eu escrevi aqui, olha, até mesmo homens livres tendem a voltar ao passado. A mente quer nos levar lá para as cebolas do Egito e nos fazer de novo escravos. Lembra do versículo que eu li? Receberam uma ordem, colocaram Paulo e Silas na prisão e ainda prenderam os seus pés com uma corrente. Preso. Eles estavam presos, mas eles não aceitaram aquela situação. E eles clamaram e as cadeias quebraram. Então não aceite a situação que muitas vezes a gente passa. Irmãos, quantas vezes a gente fica melancólico? A gente fica meio manhoso. Estou falando por mim. Entendeu? Eu sou a primeira pessoa, irmãos, a falar isso. Por experiência própria. Às vezes a gente acorda aquele dia meio jururu, né? Meio morocochô. E a gente precisa se posicionar como filhos de Deus. Opa, espera aí. Quem manda em mim é a minha alma ou o meu Deus? Precisamos nos posicionar. A fé é sobre decisão. Olha só o que a Bíblia diz. Lá em Gênesis capítulo 17, você não precisa abrir, tá? Eu vou falar aqui, é do versículo 24 ao 27, se você estiver anotando aí, pode anotar. Gênesis 17, do capítulo 17, versículo 24 ao 27. Lá fala da aliança que Deus fez com Abrão. E ele disse que ele iria dar um filho para Abraão, que seria a descendência dele. Só que quando ele deu esse filho, ele disse assim, Abraão, agora você vai circuncidar todos os homens que estão na sua casa. A Bíblia fala que nós somos circuncidados pelo sangue de Jesus. Nós somos circuncidados quando nós aceitamos Jesus. Sabe o que significa isso? Parte de nós precisa ser jogado fora. Parte do nosso corpo, das nossas atitudes, precisam ser jogadas fora. Circuncisão significa lançar fora parte de mim. Se nós temos uma aliança com Deus, nós professamos a fé em Cristo, nós temos Jesus como nosso Salvador. Mas, muitas vezes, a parte de nós
que ainda é do Egito. A parte de nós que está fora da aliança. Poderíamos citar muitas coisas aqui, irmãos. As obras da carne, gritaria, maledicência, concupiscência da carne, que mais? Me ajudem aí, quais são as obras da carne? Blasfêmia, murmuração, glutonaria. Tem um monte de coisa. Falta de domínio próprio. São obras da carne, que ainda continua em nós. Mas espera aí. A Bíblia fala dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, irmãos. Sabe o que significa fruto do Espírito? Semente das coisas ruins que a gente precisa tirar da nossa vida. Como que nós podemos ter paz se nós nunca passássemos por ira? A ira é matéria-prima para a paz. Está entendendo? Gritaria, paciência. Gritaria é uma semente, matéria-prima para a paciência. O Senhor, Ele nos dá armas para vencer. Não significa, irmãos, que nós somos bonzinhos o tempo todo. Não somos. Esses dias aconteceu uma situação comigo, irmãos. Eu tive que orar de madrugada, orar o dia todo, orar uma semana. Fiz um propósito com Deus em jejum, eu e Deus. E ali na guerra, eu dizia: carne, aquieta. Fica quietinha aí. Não levanta. Se posiciona no teu lugar. Mas se não significa que eu não irei. Eu por dentro estava, ai se eu pego. Mas era uma matéria-prima para me mostrar paciência. Está entendendo, irmãos? Parte de nós precisa ser arrancado. Parte da nossa carne precisa ser arrancada para que o Senhor possa trabalhar, para que Ele possa tomar conta da situação. Como eu disse, o passado não existe. Se acontece alguma coisa que nos tira do sério, irmãos, é coisa do passado. O desafio é olhar com fé para frente. Esse é o desafio. Para a gente, estou voltando para a gente entender. Abra sua Bíblia em Isaías 43, capítulo 18. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. É bom a gente ler a Bíblia, abrir a Bíblia aí, irmãos, porque nós aprendemos a dominar elas, a palavra de Deus. Porque senão a gente fala assim: nossa, existe livro de Isaías lá na Bíblia? Versículo 18, 43, versículo 18. Olha o que a Bíblia diz, irmãos, para mim, para você, para nós, filhos de Deus. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerais as antigas. Versículo 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que poreis um caminho no deserto e rio no ermo. Existe aí, olha, uma condição. Versículo 18. Não vos lembrei das coisas passadas, nem recordeis as antigas, ou nem considereis as antigas. Quantas vezes nós somos pegos de surpresa pelas coisas antigas? Quem já passou por isso? Levante a mão, para você acordar aí, ó, levanta a mão. E as coisas antigas são boas, irmãos? Quem acha que é boa, levanta a mão. É ruim.
As coisas antigas que vêm na nossa mente não são saudade das coisas boas, são lembranças das coisas ruins. E a Bíblia fala: não considereis as coisas antigas. Não lembrei das coisas passadas. E no versículo 19 a palavra de Deus diz: se você atentar a isso, eu abrirei rios no ermo e abrirei caminhos no deserto. Olha só a condição. Quando a gente se posiciona diante do Senhor, quem manda na minha mente, irmãos, eu falo muito sobre mente renovada, e vocês vão enjoar de ouvir eu falar, até que a gente possa entender. Eu falo todo dia: Deus me dá uma mente renovada, eu preciso uma mente renovada, porque a mente renovada é a mente de Cristo. Quando eu preciso tomar uma decisão para fazer alguma coisa, eu penso assim, primeira coisa que vem na minha mente: o que Jesus faria no meu lugar? O que Ele faria se Ele estivesse aqui, ó, de carne e osso do meu lado? Como eu agiria se Jesus estivesse aqui, irmãos? Se você sentado aí do banco de Jesus, você visse Ele de carne e osso, quais seriam os pensamentos que passariam na nossa cabeça agora? Será que seria o mesmo? Às vezes a gente não faz, mas pensa. E a Bíblia fala que até os nossos pensamentos são julgados por Deus. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que olha para a mulher do seu irmão, ou de qualquer outra pessoa, a mulher, a esposa, ou moça solteira, seja quem for, com segundas intenções, já adulterou. Olha como é sério os nossos pensamentos. A Bíblia diz assim: é possível que o passarinho venha e pouse sobre a sua cabeça. Sabe o que significa isso? É possível que eu tenha maus pensamentos. É possível que eu tenha desejo de vingança. É possível que eu tenha vontade de pisar na cabeça de alguém e esmagar. É possível que eu tenha vontade de falar e xingar. Mas eu não preciso. Porque a Bíblia fala: é possível que o passarinho venha e pouse. Mas deixar fazer ninho na cabeça... Quantas vezes o diabo está colocando ovos nesse ninho, irmãos? Dá para imaginar um ninho na cabeça aí? Dá para imaginar o diabo querendo colocar coisas na nossa mente? Dá para imaginar ele colocar ovos para chocar na nossa cabeça? E ele faz isso. E se esses ovos chocarem, nós colocamos em prática aquilo que nós temos vontade. A gente vai querer exercer o nosso ministério carnal. Quem tem ministério carnal aqui? Né? A gente tem, irmãos. Porque nós somos carne. Nosso ministério carnal, ele quer dominar. E a gente não precisa permitir. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei nova todas as coisas, e agora sairá a luz, clareará a tua mente, clareará o teu coração. Porventura não as sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e um rio no ermo. Isso significa fé. Está difícil, está penoso, está trabalhoso a situação. Calma. Deus vai dar vitória. Não fale besteira, não pense besteira. Enquanto nós oramos, Deus trabalha por nós. Irmãos, vamos aprender o caminho do quarto. Vamos aprender o caminho do cantinho da oração. Vamos aprender o caminho de estar na igreja buscando ao Senhor. Porque é aqui que a gente vence, é lá que a gente vence. É no lugar da oração. Não é colocando uma luva de boxe. É vencendo no nome de Jesus. Nós devemos revestir-nos no novo. Irmãos, é 8 horas ainda, tá? Estou acompanhando aquele relógio lá, ó. Dá uma olhadinha lá para vocês verem. Vocês estão rindo, né? O relógio parou. Não hoje. Devemos nos revestir do novo. Olha o que a Bíblia fala.
Não é colocado vinho novo num odre velho. Quem conhece essa passagem da Bíblia e entende ela, levante a mão. Tem alguém que não entende para eu explicar? Odre, um reservatório onde se guardava vinho para se fermentar. E conforme o tempo passava, esse odre, ele dilatava. Era como se fosse, como que chama? É uma bolsinha feita de couro. Se você pesquisa lá no Google o que é um odre, para vocês verem a figura, tá? É como se fosse uma bolsinha assim, com que nem um cantil. Tipo de um cantil, feito de couro, da pele de um animal. E lá dentro era colocado suco de uva. E esse suco de uva, ele ficava lá por meses, anos, eu não sei quanto tempo ficava, para fermentar. E conforme ele fermentava, esse couro dilatava. Quando se tirava o vinho desse odre, aquele odre não prestava mais. Tinha que se jogar fora. A Bíblia fala assim, não pode pôr vinho novo num odre velho. Quando eu vim para Jesus, quando você veio para Jesus, irmãos, o nosso odre, nosso cantil estava inchado, estava estufado. Como está hoje? Eu quero o vinho novo do Senhor. Vinho novo significa alegria. Eu quero paz, eu quero mais de Deus, eu quero unção, eu quero milagre na minha vida, eu quero transformação, eu quero mais de Deus. Eu sei que você quer, todo mundo quer, nós queremos, irmãos, mais de Deus. Tudo bem, eu quero mais de Deus. Mas como está o nosso odre? Eu ainda sou daqueles que ira por qualquer coisa? Eu sou daqueles que infla? Como está? Eu lembro que tinha uma canção que nós cantávamos no início do nosso ministério. Senhor, eu quero ter seu vinho novo, derrama sobre nós o teu poder. Só que para Deus derramar esse vinho novo, irmãos, o odre tem que ser novo. Porque senão ele estoura. Ele não vai resistir. Às vezes a gente fala assim, Deus, eu quero tanto a tua unção, Pai. Senhor, eu vejo tanta gente se derramando na igreja. Eu vejo tanta gente transbordando. Eu vejo tanta gente assim, parece que tem uma alegria diferente dentro dele. O que acontece? Irmãos, às vezes a gente vê. Eu vejo você, eu olho você aqui na igreja. Você vê os irmãos aqui na igreja. A gente não vê os irmãos lá no cantinho de oração, lá na casa. A gente não vê a hora que os irmãos estão lá na leitura da palavra, aprendendo de Jesus, aprendendo do reino, aprendendo do Senhor, fazendo com que o odre seja novo, transformado, porque a palavra de Deus ela liberta, a palavra de Deus ela faz novo. A Bíblia fala revestivos do novo de Deus. A gente quer ter o novo de Deus, mas cadê o tempo da leitura da Bíblia? Não precisa levantar a mão. Quanto tempo você leu a palavra de Deus ontem? Hoje talvez você não leu, porque foi domingo, tudo bem, né? Almoço para fazer, janta, e família, parente em casa. Oh, hoje teve eleição, né? Hoje não deu tempo de ler a Bíblia ainda. Mas e ontem? Quanto tempo você passou com a Bíblia na mão? Quanto tempo você passou falando com o dono da sua vida? Quanto tempo, irmãos? Eu não tive tempo, Deus entende. Entende, perfeitamente. Entende que nós poderíamos ter tirado um tempo para Ele e a gente não quis. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente. Quanto tempo você passou no seu WhatsApp? Ontem, hoje, teve eleição hoje, a família foi em casa. Mas, não, eu tenho que ver o WhatsApp, eu tenho que me atualizar. O Instagram, Facebook. Quanto tempo? E ontem? Uma vez eu me lembro que uma pessoa disse assim, que fez uma anotação de quanto tempo passou no seu Instagram, nas suas redes sociais. 8 horas em um dia.
Marque a hora que você pega o seu celular para entrar no Instagram e depois você olha a hora que você saiu. Nada, passa 2 horas, irmãos, e a gente não percebe. A gente não vê. Mas 2 horas lendo a Bíblia, muita coisa. 2 horas falando com Deus? Ah, impossível, gente. Quem que fica de joelho 2 horas? Quem já ficou com a mão formigando de segurar o celular? Eu já fiquei. A hora que a gente solta a mão, não está nem sentindo os dedos. Não é verdade? Vamos trocar, irmãos, esse tempo pelas coisas de Deus. Vamos trocar o importante pelo precioso, pelo que vai mudar a nossa história, o que vai mudar a nossa vida. Nós estamos aí, como eu disse, melancólico, vivendo do passado, porque alguém me chateou, alguém ficou triste comigo, alguém aborreceu. Mas nós não colocamos o novo dentro de nós. Precisamos ocupar as nossas mentes, as nossas vidas com as coisas de Deus. Lucas, capítulo 5, verso 37 e 39, diz: ninguém põe vinho novo em odre velho. O vinho novo arrebenta os odres velhos e derrama, e os odres se perdem. É assim que a Bíblia diz. Fazer algo novo não é olhar para trás. As coisas velhas já ficaram para trás. Eu já vou terminar, irmãos. Eu vou ter que parar no meio, porque o nosso horário é avançado e nós temos ainda uma festinha, né? Olhando para trás. Quantas vezes nós vivemos dos milagres passados? Tem muita gente, irmãos, que está pendurado no cristianismo assim, ó, por um fio, lembrando dos milagres passados, não esperando mais viver milagres novos, não esperando viver algo novo de Deus. Quem quer algo novo de Deus? Levante a sua mão para o diabo ver e confirmar diante da presença de Deus. Eu quero algo novo na minha vida. Diga isso, eu quero algo novo na minha vida. Eu quero. Irmãos, não aceite viver pelas coisas do passado, mas viva pelo presente. Tenha fé, alcance a vitória lá na frente. Vou falar para vocês aqui, ó, Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Você está conformado viver do jeito que você está? Você está conformado, irmãos, sentir a presença de Deus só de domingo? Eu não estou. Eu quero sentir a presença do Senhor amanhã, quero sentir na terça, quero sentir na quarta, eu quero sentir Deus pertinho de mim todos os dias. Às vezes a gente fala assim, eu não posso conformar com as coisas do mundo, né? A gente usa muito esse texto para pregar sobre conformar com as coisas do mundo. Mas tem muito crente conformado com a sua vida. Como alguns dizem, medíocre. Está conformado, tá bom assim. Deixa aí. Deixa levar. Passou. Irmãos, Deus está assim, ó, para te dar bênção. Deus tem muito para fazer pela tua vida ainda. Deus tem muitas curas para dar na sua casa. Deus tem muitas vidas para alcançar através de você, através de mim. Deus quer usar os filhos. Se nós somos discípulos do Senhor, vamos fazer o que Ele nos ensinou. A palavra de Deus diz isso. Como disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Vou fazer uma pausa aqui. Para quantas pessoas você falou de Jesus essa semana?
Eu me incluo nessa. Para quantas pessoas? Ah, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Deus sabe que eu não tenho tempo. Então, vou dar uma dica para você. Quem aqui tem um WhatsApp? Nós falamos de celular agora de pouco. Você falou para Jesus para alguém que você sabia que estava enfermo? Você mandou uma mensagem para essa pessoa? Ó, Jesus está cuidando de você. Espera, o milagre vai chegar. Usa as armas que Deus colocou na nossa mão, irmãos, para falar de Jesus. Amanhã eu tenho certeza que vai ter um monte de gente mandando mensagem falando de Jesus para as outras pessoas. Faça isso. Foi Deus que deu isso daí para nós. 2 Coríntios 5:17. Eu queria continuar, mas diz assim: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem quer viver o novo de Deus aqui? Eu quero viver o novo de Deus para esse tempo. Às vezes nós falamos assim, mas naquela época, quando eu me converti, quando... Gente, vamos trazer para agora. Vamos trazer para onde? Para amanhã. Lembra das visitas que você fazia? Quantas vezes você saía tarde da noite para visitar alguém que estava enfermo? Quantas vezes você ia até a casa de alguém para cuidar? E quanto tempo faz que não faz isso? Quanto tempo? Vamos voltar. Resgatar as almas que estão indo para o inferno, irmãos. Um dia a Bíblia cobrará o sangue dessas pessoas de nós. A Bíblia diz isso, não é eu? Às vezes passa uma pessoa do nosso lado e pedindo socorro, a sua alma sedenta, desesperada, e nós ignoramos. Eu não vou falar nada agora não, porque eu estou morrendo de pressa. Agora eu não tenho tempo. Quem sabe amanhã, se eu encontrar essa pessoa de novo, eu falo. Aí chega a notícia, a pessoa morreu. E aí? O tempo passou. Eu convido você a se colocar em pé, irmãos. Essa palavra veio primeiro para mim. Essa palavra veio para mim, irmãos. Glória a Deus. Se ainda nós não acessamos, eu coloquei aqui, o novo, é porque nós estamos ainda presos no passado. Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisa nova para a minha vida. Deus tem coisa nova para você. Às vezes a gente fala assim, mas como que eu vou alcançar isso? Lá em Romanos, capítulo 8, 26, diz assim, olha, eu vou ler para vocês. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que examina o coração, quem examina o nosso coração? Deus. Sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Não sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Nós sabemos. As nossas lutas, irmãos, cooperam para o nosso crescimento. A prisão que muitas vezes você está vivendo coopera para o crescimento espiritual. Talvez você está se sentindo com uma corrente nos pés. Isso coopera para o teu crescimento espiritual. Porque Paulo e Silas, quando se viu preso, eles decidiram adorar. E as cadeias caíram. Fecha os teus olhos um minutinho. Que pena que nós estamos hoje sem o som aqui. Rafael foi trabalhar por conta da eleição. Fecha os teus olhos. Tem algumas pessoas aqui, irmãos, que estão com essas correntes no pé.
Essa corrente não é visível, mas no sentido figurado. Você sente que algo te aprisionou no passado. E hoje você quer decidir adorar a Deus, de fato, e crer que essas correntes vão ser quebradas, que essas correntes vão cair por terra. Você, no seu particular, pode fazer um propósito com Deus, de falar: Deus, essa semana eu vou jejuar, essa semana eu vou orar mais, eu vou ler mais da Tua palavra, eu quero crescer em Ti, eu quero, Deus, viver o novo Teu, não quero mais ficar preso ao passado. Irmãos, tudo que é morto cheira mal. Ninguém quer ficar com algo morto do seu lado e arrastando no teu pé. Ninguém quer. Então nós entendemos que nós precisamos que o Senhor nos liberte dessas cadeias do inferno. Porque Deus tem um novo para mim e para você. Coloque a mão sobre a tua cabeça. Peça uma mente renovada. Peça. Fale para Deus. Fale, irmão, só Deus sabe o que você passa. Eu não sei, o irmão que está do teu lado não sabe, mas você sabe as prisões que você está enfrentando. O peso que você está enfrentando. Talvez por lembranças que te ferem. Talvez por situações que deixaram você em decadência, tanto financeira, física, emocional, espiritual. E você está preso nisso. Você vai colocar diante de Deus agora. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Nos dá um novo, Pai. Eis aqui os teus filhos. Aqui é uma reunião de cristãos, filhos de Deus, filhos do Senhor. Nos dá, Senhor, sabedoria, nos dá ousadia. Nos permita entrar na tua presença, Pai, para sermos transformados. Nos permita, Senhor, entrar diante do Senhor. Nos permita, Espírito Santo, intercede por nós. Pai, no nome de Jesus, está declarado aqui nesta noite, Deus, algo novo na vida da igreja, na minha vida, na vida de cada família aqui representada. Está declarado cura, está declarado milagre, está declarado restauração familiar, está declarado novo de Deus. Senhor, nós decidimos hoje sair dessa prisão. Nós decidimos hoje adorar ao Senhor e colocar diante do teu altar. Em nome de Jesus. Amém.